muito bom dia, com alegria e gratidão. Estamos começando mais um programa com a palavra. Hoje é quinta-feira, dia 21 de setembro, dia dedicado à Eucaristia, quinta-feira eucarística em toda a obra Evangelizar. E com muito carinho nós acolhemos você de perto, você de longe, você que está sintonizado agora conosco por todo o sistema de comunicação da TV Evangelizar. É uma alegria imensa chegar até você, até a sua casa, levar esta palavra, com a palavra, esta palavra que nos orienta, esta palavra que nos direciona, esta palavra que nos move a sermos pessoas melhores. E a partir desta palavra, termos experiências de Deus, experiências com Deus. A exemplo de São Mateus, hoje é dia de São Mateus, nós queremos também refletir um pouquinho sobre a vida, sobre o chamado, sobre toda esta história de conversão. Mateus, de publicano, se tornou apóstolo, evangelista e um dos grandes seguidores de Jesus. Esse é o nosso objetivo neste dia, refletirmos sobre a vida de Mateus. E a partir disso, olharmos um pouquinho também para a nossa história, para a nossa vida. E assim, a exemplo de São Mateus, vermos qual é a nossa mensagem diante disso. Mateus não pensou duas vezes antes de deixar tudo para seguir Jesus. E este é o que nós queremos refletir neste dia, sem pestanejar, sem olhar para trás, deixarmos aquilo que nos prende, deixarmos talvez as nossas seguranças, deixar aquilo que talvez está nos impedindo de seguirmos Jesus verdadeiramente. O que é seguir Jesus? O que é seguir verdadeiramente Jesus? Qual é o chamado hoje que Jesus faz para mim e para você? O que significa este chamado para nós? Talvez muitas vezes quando nós pensamos em seguir Jesus, ao exemplo de Mateus que deixou tudo para seguir, mas trazendo para o nosso dia a dia, nós pensamos talvez que esse chamado do vem e segue-me é apenas para sermos padres, religiosos, missionários. Claro que eu acredito que talvez pessoas nos acompanham agora, têm este chamado, mas na nossa vida cotidiana, como pai, como esposo, como mãe, como filhos, como catequista, como ministro da Eucaristia, o que significa este vem e segue-me para nós hoje? Que a exemplo de São Mateus, nós não tenhamos medo de deixar as nossas seguranças, de deixar talvez as falsas seguranças, para darmos um sim verdadeiro a Jesus Cristo. E isso é o que nós queremos refletir neste dia com você. Seja muito bem-vindo ao programa Com a Palavra. E eu já estou, claro, com a palavra aqui na minha frente. E eu quero hoje refletir com você nela. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 9. Onde vai trazer justamente este convite de Jesus para Mateus. O Evangelho, então, a palavra de hoje está, Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 9. Diz assim: partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Jesus olhou para Mateus e disse: segue-me. E o homem o levantou e o seguiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja que belíssimo exemplo. Mateus, que era chamado de o publicano. Publicano era quem cuidava dos impostos do Império Romano. Mateus, ele era chefe de uma coletoria de impostos na cidade de Cafarnaum. Quem era responsável por toda a arrecadação de Cafarnaum era Mateus. Essa coletoria estava aos cuidados de Mateus. E ao olharmos então para esta história, Mateus, além dele ser cobrador do Império Romano, Mateus também tinha uma vida muito confortável, porque os cobradores de Roma primeiro cedia as suas posses para o cobrador distribuía isto ao povo, e então depois cobrava de volta isto em forma de impostos. Automaticamente então, além de Mateus ter uma vida extremamente confortável,
extremamente reconhecido e de status diante do Império Romano, mas diante daquele povo, Mateus ele era um tanto quanto odiado. As pessoas não gostavam de Mateus, porque ser empregado do Império Romano era automaticamente exercer um exercício de peso sobre as pessoas, muitas vezes cobrando até mesmo esses impostos indevidos, muitas vezes cobrando impostos pesados, além do que as pessoas poderiam pagar. E eu penso então que ao olharmos para a história de Mateus, que de pecador, podemos assim dizer, cobrador de impostos, se tornou discípulo, apóstolo de Jesus e um dos grandes evangelistas, que hoje nos traz um grande exemplo. O Evangelho de São Mateus está dentro dos evangelhos sinóticos, juntamente com Mateus e Lucas. Se nós colocarmos estes três evangelhos em linhas paralelas, nós encontraremos semelhanças entre eles. Mateus, nesse momento, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Jesus já estava realizando milagres ali na região de Cafarnaum. Prova disso, antes desse encontro com Mateus, Jesus tinha acabado de curar um homem paralítico. Então a fama de Jesus já estava se espalhando por ali. No entanto, Mateus tinha uma inquietação no seu coração. Inquietação essa que muitas vezes eu e você também temos. Quantas são as vezes que nós procuramos saciar este vazio da nossa alma com coisas? Mateus, embora ele tinha posses, riquezas, casa confortável, se fosse nos nossos dias, poderíamos dizer que ele também tinha um carro zero na garagem, tinha status na sociedade, mas dentro do coração de Mateus existia um vazio. Dentro do coração de Mateus existia algo que gritava por algo além. Tudo aquilo que Mateus tinha se tornou-se pequeno diante da presença daquele que era tudo. Mateus, existia um vazio dentro do coração dele. E então Mateus de repente começa a ouvir falar de um profeta que está na região. Mas muito mais do que um profeta, existia ali o verdadeiro Filho de Deus. E este coração de Mateus começa a queimar. E então, um belo dia, diante daquilo que ele está sentado, executando a sua profissão cotidiana e diária, porque é isso que eu e você precisamos entender. A visita de Jesus na minha vida e na sua vida não se fará apenas através de coisas extraordinárias, não. O convite hoje de Jesus para mim e para você é Ele fará visitas para nós no nosso cotidiano. Jesus foi até aquela coletoria de impostos, diante de um dia normal de trabalho para Mateus. E Jesus olhou para Mateus e disse: ei Mateus, vem e segue-me. E a história então vai dizer que aquele homem se levantou imediatamente, se levanta e deixou tudo para seguir Jesus Cristo. E você precisa entender, muitas vezes eu e você procuramos Deus apenas em coisas extraordinárias e miraculosas. E é claro, o nosso Deus, Ele é sim um Deus de milagres, Ele é um Deus de coisas grandiosas. Mas no entanto, o que eu e você não podemos nunca perder de vistas é que Deus também opera no simples, no ordinário da vida, no sorriso de uma criança, num pássaro que canta, no sol, na chuva. Diante de uma realidade da nossa vida, Jesus vem e diz: vem e segue-me. E talvez aqui e foi isso que aconteceu na época, e talvez olhando para a história de Mateus, nós também ficamos estupefatos, surpresos, porque Jesus chamou aquele que era odiado pelo povo, Jesus chamou aquele que era tido como um pecador, para se tornar o seu apóstolo, para se tornar o seu discípulo. E então a gente pode aqui perguntar: por que Jesus chamou Mateus para ser seu apóstolo? Se diante da sociedade da época, Mateus não tinha nada de bom para oferecer. Mas eu preciso aqui dizer uma coisa para você. Entenda, a maior especialidade de Jesus era se aproximar daquilo que era impuro para tornar puro. Porque diante da sociedade que olha as aparências, Deus olha o coração. A especialidade de Deus é olhar o meu e o seu coração.
E talvez humanamente falando, diante da sociedade, diante do meio na qual você vive, diante talvez mesmo dentro da sua casa, da sua família, da sua paróquia, do pastoral onde você frequenta, talvez as pessoas apontam o dedo e olham apenas para aquilo que a gente externamente aparenta. Mas você precisa entender, Deus olha o teu coração. Aquele que te chamou te conhece. Deus não olha apenas aquilo que nós temos externamente, mas Deus olha também aquilo que está no seu coração. E é isso que nós precisamos entender. Jesus olhou para Mateus e o convidou, por quê? Porque embora pela sociedade ele era rejeitado, embora para a sociedade ele era um pecador, ele era odiado, mas Jesus sabia que no coração de Mateus existia um grito por socorro, existia um vazio existencial, este vazio que tem o nome, Deus. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa, filho amado, filha amada, muitas vezes este vazio que existe dentro do seu peito, e que a gente tenta preenchê-lo com coisas, com bens materiais, com posses, e não há nada de errado em você buscar crescer profissionalmente, não estou dizendo isso, mas o que eu quero refletir com você é, este vazio que muitas vezes existe dentro da nossa alma, que a gente tenta preencher com dinheiro, poder, fama, prazer, este vazio tem um nome, chama Jesus Cristo, é Deus. Foi o que aconteceu com Mateus. Jesus olhou para Mateus e viu no coração de Mateus que faltava uma pecinha. Eu sempre gosto de dizer que o nosso coração, ele é como um grande quebra-cabeça, e dentro deste quebra-cabeça existe uma peça final para ser encaixada, para ser colocada, e esta pecinha é uma única peça que encaixa, e esta peça tem o nome Jesus Cristo. Deus olha o seu coração hoje, Deus olha aquilo que você tem para oferecer, Deus sabe que você tem condições de ser melhor, Deus sabe que você tem condições de ser melhor pai, melhor mãe, melhor esposo, melhor filho, melhor profissional, e é por isso que hoje Deus chama você, vem, vem, segue-me, segue-me. E aquilo mais foi um escândalo na época, primeiro porque Jesus o chamou, mas o que eu acho bonito é que a palavra nos diz, o homem levantou-se e o seguiu. Mateus não perguntou, como seria? Mateus não perguntou, o que eu teria que fazer? E quantas vezes eu e você ficamos nos questionando, mas como vai ser? Como se vai dar isso? Mas entenda, se Deus te chamou, Ele te conhece. E o que importa para mim e para você é darmos o passo. Ele vai colocar o chão. Jesus está nos chamando, vem e segue. É necessário com que nós nos levantemos e nos colocamos a caminho. Mas Eduardo, eu não tenho nada de bom para oferecer. Quem te chamou te conhece. Mas Eduardo, eu não sei falar. Quem te chamou te conhece. Mas Eduardo, eu estou enferma, eu estou com doente, eu estou com problema na minha família, no meu casamento. Quem te chamou te conhece. O chamado de Jesus para mim e para você neste dia, a exemplo de Mateus, é de deixar tudo para segui-lo sem pestanejar. Continue dizendo que Jesus cura, mesmo talvez você estando doente. Continue dizendo que Jesus pode restaurar casamento, mesmo talvez o seu casamento estando em crise. Continue dizendo que Jesus pode sim libertar você, pessoas dos vícios, do álcool e das drogas, mesmo talvez os seus filhos estando no álcool e nas drogas. O chamado é deixar tudo para seguir Jesus. Este é o que Jesus vem nos chamar hoje. E então depois, o segundo motivo que mais espantou o povo, Jesus foi jantar na casa de Mateus. Veja que exemplo belíssimo que Mateus nos dá. Primeiro, Mateus nos dá um exemplo de humildade, dizendo, Senhor, eu sou publicano. Depois, Mateus nos dá um exemplo de generosidade. Mateus leva Jesus para banquetear na sua casa. E as pessoas então começam a perguntar, mas como é que pode Jesus ir jantar com cobradores de impostos? Como é que pode Jesus ir jantar na casa de pecador? Jesus sabe sim o meu e o seu pecado, mas muito mais do que nos condenar, Jesus quer nos salvar. Jesus não aponta o dedo, Jesus não nos condena pelo nosso pecado, Jesus nos acolhe, Jesus nos chama pelo nome. Entenda que lindo, Jesus nos chama pelo nome.
E o chamado hoje é: vem e segue-me. Então eu te pergunto, o que hoje te prende? O que hoje te impede? O que hoje atrapalha você de dar um sim essencial para Deus? Deixar tudo e segui-lo. Deixar tudo para segui-lo, para servi-lo. Mas Eduardo, o que é servir a Deus? É apenas fazer missão? É viajar pelo mundo? É fazer um programa? Não. O servir a Deus, o servir a Jesus, é você servi-lo aí no seu dia a dia, dentro da sua casa, aonde você está, no seu local de trabalho. Seja uma presença de Jesus aí. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar a pessoa de Jesus Cristo. O seguir Jesus é fazer dele o nosso exemplo, é fazer dele o nosso modelo, é fazer dele o nosso mestre e Senhor. Na época de Jesus, existia um costume de que o mestre ia fazendo os discípulos, e assim então ao caminho eles seguiam em fila indianas. O mestre ia à frente e os discípulos iam atrás, caminhando atrás do mestre. Logo assim então, quando todo mundo via passando o mestre, uma fila indiana, todo mundo sabia que aquele que estava à frente era o mestre e atrás eram os seus seguidores. E olha que exemplo, é caminhar nos passos do mestre. Jesus é o nosso mestre e Senhor. Então nós precisamos, ao olhar para Jesus, seguirmos o seu modelo e o seu exemplo. O que é seguir Jesus? Não temos como aqui, não nos lembrar daquela música do Padre Zezinho, Um dia uma criança me olhou, chorou-me nos meus olhos a sorrir e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sorrir e servir como Ele serviu e viveu. Isso é o nosso chamado para hoje, deixar tudo para seguir Jesus Cristo. Fica aqui essa reflexão. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, nós voltamos já já, mas antes disso, olha este recadinho da Peregrina Brasil. Venha com a Peregrina Brasil Turismo conhecer as mais belas cidades, basílicas e monumentos com o padre Edmilson Leite e o casal Eugênio Jorge e Marta, que pela primeira vez vão visitar a Terra Santa, juntamente com o padre Francisco, padre Diogo Albuquerque, diácono Léo Rabelo, além do padre Marlon Cunha. Serão 13 dias de espiritualidade e imersão na Bíblia e na cultura desses dois países, Egito e Terra Santa. Conheça as pirâmides de Gizé, o Museu Nacional do Cairo, a Igreja da Sagrada Família, o Monte Sinai e outras passagens bíblicas. Em Israel, visitaremos a cidade de Nazaré, o Monte Carmelo, Jericó, o Mar Morto, Jerusalém, Belém, a Basílica do Santo Sepulcro e o Monte das Oliveiras. Venha conosco em novembro de 2023 fazer parte desse roteiro. Ligue agora para a Peregrina Brasil Turismo 0 operadora 11 2942 8332 ou acesse peregrinabrasil.com.br. Peregrina Brasil e TV Evangelizar. Realizar o seu sonho é a nossa missão. Prepare-se para uma semana de profunda espiritualidade. A TV Evangelizar traz para você transmissões ao vivo da Festa de Jesus das Santas Chagas. Novena, pregação, terço, adoração, missas e a emocionante coroação de Jesus das Santas Chagas. Hoje, 7 da noite, eleve o seu coração a Deus na adoração ao Santíssimo Sacramento, com o Padre Reginaldo Manzotti. Amanhã, 7h30 da noite, grande show de evangelização com o Padre Reginaldo Manzotti. Dia 23, 2 da tarde. Conheça mais sobre a vida extraordinária de São Pio de Petreutina, com diácono Rômulo Canuto. 7 da noite, acompanhe os passos de Jesus na Via Sacra, com o Padre Reginaldo Manzotti. Reúna a sua família, sintonize na TV Evangelizar e viva essa experiência de fé. Festa de Jesus das Santas Chagas. 8ª Festa de Jesus das Santas Chagas. Apoio Cultural. Peregrina Brasil Turismo. Telefone 0 operadora 11 2942 8332. Condor tem sempre muito mais. Unifama Centro Universitário. A construção do saber. Armarinhos Nodari. Compre online. armarinhosnodari.com.br.
Shopping Novo Batel, o shopping mais charmoso de Curitiba. Venha desfrutar de uma experiência gastronômica única e inesquecível. Di Paolo. Aqui você vai saborear o delicioso galeto ao primo canto, receita tradicional com um toque da mais alta gastronomia. Ambiente amplo e aconchegante. Adega com mais de 100 rótulos nacionais e importados. Di Paolo, a verdadeira culinária típica italiana da Serra Gaúcha. Avenida Prefeito Omar Sabag, 461, no Jardim Botânico, em Curitiba. Você mãe, esposa ou você mesmo que está aí agora sofre com alcoolismo? Você com certeza já ouviu falar no TED Control, o antiálcool mais famoso e comentado em clínicas de recuperação em todo o Brasil e países da Europa. É um sucesso de vendas. Quer saber como ele funciona? Como ele age direto no seu cérebro? TED Control é o único suplemento que atua no sistema nervoso central, criando aversão ao álcool, diminuindo aquela compulsão e o desejo de beber ao longo do tratamento. Ligue de qualquer lugar do Brasil para 0800 580 2760 e peça o seu TED Control. A ligação é grátis. Você paga no cartão de crédito em até 10 vezes ou no boleto bancário com a primeira parcela, só para daqui a 45 dias. E ainda ganha um presente especial. Ligue agora mesmo para 0800 580 2760 e peça já TED Control. Estamos de volta com o programa Com a Palavra. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que sintonizou agora na TV Evangelizar, a você que já estava comigo no primeiro bloco, que alegria poder chegar até a sua casa, poder neste dia, junto com você, mergulharmos na Palavra de Deus, trazendo para nós neste dia o exemplo de São Mateus. Ele que de cobrador de impostos se tornou apóstolo, se tornou seguidor e se tornou um dos grandes evangelistas, nos dando um grande exemplo de largar tudo para seguir Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, você que sintonizou agora também. É uma alegria imensa poder chegar até a sua casa por todo o sistema de comunicação da TV Evangelizar. Hoje é quinta-feira eucarística, dia em que a obra Evangelizar se devota ao olhar para a Eucaristia. Este Jesus eucarístico, esse Jesus que se faz presente nos nossos dias através da Eucaristia. Este mesmo Jesus que passou naquela coletoria de impostos e chamou Mateus dizendo: vem, segue-me, Mateus. Este mesmo Jesus se faz presente hoje nos nossos dias através da Santa Eucaristia. Em cada paróquia, em cada sacrário, aí no seu bairro, aí na sua comunidade, Jesus se faz presente hoje, vivo, na Eucaristia, dizendo para mim e para você: vem e segue-me. E é por isso então que a obra Evangelizar devota neste dia, nesta quinta-feira, em adoração ao Santíssimo Sacramento. E nós nos unimos diante do Santíssimo Sacramento para orar pelas nossas necessidades, pelas tuas necessidades. Então, neste dia, tudo o que acontece dentro da obra Evangelizar é em devoção à Santíssima Eucaristia. E diante do Santíssimo Sacramento, nós oferecemos cada pedido, cada oração e cada intenção. Por isso eu já quero dizer para você, você que faz parte desta grande família Evangelizar, aqui é uma fonte que jorra um carisma Evangelizar. Junto com você, nós nos unimos em oração pelas nossas necessidades, pelas tuas necessidades. Nós queremos orar com você e por você. Então, por isso, você já pode também mandar para nós o seu pedido de oração. 41 3221 6060. Nós queremos orar pelas tuas intenções e neste dia levar o seu pedido diante do Santíssimo Sacramento, em cada Santa Missa, na quinta-feira de adoração à noite com o Padre Reginaldo, em tudo que acontece hoje aqui na TV Evangelizar. Nós queremos orar por você. Mande para nós o seu pedido. 41 3221 6060. E voltando para a nossa reflexão da vida de Mateus, Mateus que deixou tudo para seguir Jesus. E este também é o chamado nosso hoje, deixar tudo para seguir Jesus sem
pestanejar. E o que é seguir Jesus? É estar perto dele, é estar próximo de Jesus. Quantas vezes eu e você, já dizia isso no primeiro bloco, tentamos suprir este vazio que existe na nossa alma com coisas. Quantas vezes nós tentamos suprir vazios na nossa vida com coisas materiais, sendo que na verdade este vazio tem um nome: Jesus Cristo. Eu me lembro que antes de eu ser missionário, eu tenho 10 anos de vida missionária, mas são 26 anos caminhando já com Jesus, 21 anos dedicados ao ministério da pregação, mas durante 18 anos eu fui executivo de empresas. E embora tivesse um bom cargo, um bom salário, casa própria, carro zero, existia um vazio dentro da minha alma que nada preenchia. E quantas vezes, talvez como a exemplo de Mateus, eu tentei preencher este vazio com coisas materiais. Então, vamos trocar o carro, trocava o carro. Sou casado há 20 anos, tenho 2 filhos, e na época eu tinha apenas um filho. Embora trabalhasse um bom salário, já um bom cargo, existia um vazio, que eu tentava preencher com viagens, com coisas, mas nada preenchia. Há 11 anos atrás, eu senti então um grande chamado de Deus também, a deixar tudo e viver única e exclusivamente para evangelizar. Foi fácil? Não é fácil. Nós vamos fazer renúncias. É uma briga contra o nosso eu, é uma briga contra a nossa razão. Mas no entanto eu posso dizer para você que durante 10 anos, hoje eu vivo única e exclusivamente para a evangelização. E eu posso dizer para você, é maravilhoso. Este vazio que existia aqui dentro não existe mais, porque você está no centro da vontade de Deus. Entenda uma coisa, não busque mais em coisas materiais preencher o vazio que existe na tua alma. Deixa Deus ser Deus da tua vida e preencha este vazio com a presença única e exclusiva dele. O chamado de vem e segue-me para hoje, para mim e para você, claro, não é apenas para você abandonar trabalho, largar tudo e seguir Jesus. Se você tem esse chamado, sim, avança e dê passos. Mas o chamado de seguir Jesus hoje é estar próximo dele. Cria intimidade com ele, intimidade com a palavra, intimidade eucarística. Seja hoje um Jesus aí na sua casa, na sua família, procurando o seu melhor pai, o melhor esposo, ou melhor esposa, amando os seus, servindo os seus. Ame mais, beije mais, abrace mais, ame a sua família, defenda a sua família. Eu sei, ser família não é fácil, é desafiador, mas a verdade é que ser família é bom demais. Então eu quero hoje, neste dia, a exemplo de Mateus, dizer: larga tudo e segue Jesus. O que é largar tudo, Eduardo? O que te impede de ser melhor? O seu egoísmo, os seus achismos, o seu narcisismo, o seu egocentrismo, e se coloque a serviço. Largue, jogue fora as muletas. Chega de desculpa. Se Deus está te chamando hoje a você a trabalhar na sua paróquia, Deus sim. Seja catequista, ministre a Eucaristia, assuma a sua pastoral. Mas muito mais do que isso, Deus está te chamando, vem e segue-me dentro da sua casa. O que você pode fazer hoje para ter um melhor casamento, para ser mais feliz no seu casamento? O que você pode fazer hoje como esposo? Talvez seja mais carinhoso dizer que ama. Como esposa, o que você pode fazer? Seguir Jesus na sua casa, preparar talvez um almoço gostoso. É colocar os filhos no colo. Isso é seguir Jesus Cristo, que é exemplo de Mateus. Nós sigamos Jesus sem pestanejar, sendo exemplo de Jesus na nossa casa, na nossa família e na nossa comunidade. Que São Mateus deste dia interceda por mim, por você, pelas nossas vidas, pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelas nossas escolhas. E eu digo para você, seguir Jesus é bom demais. Não tenha medo. Mas como é que vai ser? Não se preocupa. Se Ele te chamou, Ele te conhece. E no seu futuro, Ele já está lá. E eu quero dizer para você: mas Eduardo, se eu errei no passado, Mateus também era um cobrador de impostos. Jesus não olha o seu passado. Se você errou, ou se você acertou, foi no ontem, já passou. Amém? Se errou, aprende. Se acertou, parabéns. Mas o amanhã, nós não temos ainda. O que nós temos é hoje. Hoje é dia da gente ser mais feliz, amar mais, beijar mais e seguir mais a Jesus hoje. Que é exemplo de Mateus, nós tenhamos esta experiência
com Jesus ressuscitado. E eu quero assim, neste momento, orar com você e por você, pedindo a Deus que neste dia Ele possa olhar e sondar o seu coração, que todo vazio que existe na sua alma hoje seja preenchido pela presença do Espírito Santo. Nós oramos nesta hora, Senhor, por pessoas que se encontram desanimadas, frustradas, pessoas que neste momento buscam ajudas, pessoas que neste momento precisam de respostas. Nós oramos, Senhor, e te pedimos por pessoas que se encontram agora chorando diante da TV, pedindo socorro, pedindo clemência. Nós oramos, Senhor, e te pedimos, adentre agora cada casa, cada família. Nós oramos, Senhor, e te pedimos que a sua presença agora adentre esses lares, esses corações, preenchendo todo o vazio, preenchendo tudo aquilo que há de necessidade. E, Senhor, ajudai-nos a criar intimidade contigo. Nós queremos neste dia ser íntimos teus, ser amigos teus, jogar fora as muletas, jogar fora aquilo que nos impede de te seguir. E na nossa casa, na nossa família, aonde nós somos chamados a testemunhar Jesus Cristo verdadeiramente. Que São Mateus rogue por nós, que a Virgem Santíssima interceda por nós, e que a exemplo de Jesus e de São Mateus, nós sejamos verdadeiramente cristãos. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Muito obrigado a você que acompanhou conosco o programa Com a Palavra. Que Deus te abençoe. Estamos reunidos, permaneceremos reunidos, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Continue ligadinho na nossa programação. Vem aí o programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti.